Ele conseguiu enganar o mundo do futebol. Falso craque. Todos os anos surgem no mundo do futebol novas promessas. Através das redes sociais e dos vídeos no YouTube, uma grande jogada feita até mesmo na garagem de casa pode ser vista por milhões de pessoas. E muitos jovens que sonham em ser jogadores de futebol se aproveitam disso para impressionar a todos do mundo da bola. Fique até o final para ver como o falso Ronaldinho enganou o mundo do futebol, pois muitos talentosos jovens jogadores que eram considerados novos Ronaldinhos, hoje já brilham em algum dos campeonatos mais importantes do mundo. E o Brasil continua sendo o país que manda mais jovens promessas para os maiores times do mundo, para jogarem um futebol de mais destaque mundial e também para amadurecerem. Mas antes de ver tudo isso, já vai deixando o seu like. Aproveita e inscreva-se no canal clicando no botão vermelho e ative as notificações tocando no sininho para não perder os próximos vídeos. Alguns clubes da Europa são sempre lembrados por comprarem novos talentos brasileiros, esperando que eles se tornem os melhores jogadores do mundo. O time holandês do Ajax talvez seja o que mais se interesse pelas estrelas brasileiras. Estrelas como Filipe Luís, Leonardo e Maxwell começaram suas grandes carreiras na Europa depois de passarem pelo clube holandês. Os maiores times do mundo também procuram comprar novas promessas de forma direta. O time do Real Madrid deixou isso bem claro esse ano, contratando logo 2 jovens atacantes brasileiros que se destacam no Campeonato Brasileiro nos últimos anos, Rodrigo e também Vinícius Júnior. Hoje a dupla de atacantes brasileiros já ganhou seu espaço no concorrido time titular merengue e até mesmo já impressionou a todos na última Liga dos Campeões, onde levou o time espanhol a conseguir grandes vitórias. As belas jogadas sempre impressionam a todos. Porém, as habilidades com a bola no pé nem sempre são suficientes para formarem jogadores de destaque dentro do futebol. Além de ter um bom domínio de bola, um bom chute e um bom passe, muitos desses jovens jogadores não conseguem fazer a diferença para seus times dentro das 4 linhas. Muitos jogadores vão ser sempre conhecidos pelas suas habilidades e podem fazer muito sucesso em campeonatos de freestyle. Porém, o mundo do futebol sempre precisa de mais jogadores que pensem no time e não apenas nas lindas jogadas. Talvez o jogador que mais apareceu na grande mídia como promessa, mas que nunca virou um jogador de destaque, tenha sido o marroquino Hachem Mastour. Hoje, aos 22 anos, o jogador tem uma história muito complicada nos times em que passou. Hachem Mastour, desde muito cedo, foi considerado uma promessa do futebol marroquino e italiano. Por ter nacionalidade italiana também, o jovem jogador desde muito cedo ganhou toda a atenção da Itália por suas jogadas e suas habilidades com a bola no pé. Muito comparado com Neymar no início da carreira, Hachem Mastour se mostrava cada vez mais como um dos jogadores que iriam ganhar o prêmio de melhor jogador do mundo em alguns poucos anos. No seu primeiro time, o Reggina da Itália, Hachem Mastour se mostrava cada vez mais preparado para atuar em um grande time. Todas as suas jogadas eram sempre lembradas nos programas de esporte, o que chamou a atenção de vários times importantes europeus. Com toda a exposição da mídia e impressionando os programas de esportes de toda a Itália com seus dribles e controle da bola, o jovem marroquino conseguiu ser contratado pelo Milan com ainda 14 anos. Aos 14 anos, o jovem Hachem Mastour já conseguia seu primeiro contrato com um dos maiores times do mundo, o que despertou ainda mais os comentários dos veículos de imprensa. Assinando um contrato de 500 mil euros, o jogador deixou de ser considerado uma promessa de um time menor e tinha como objetivo agora se destacar em um time de base de um grande time. Jogando na categoria de base do Milan, Hachem Mastour continuava a se destacar pelos seus dribles e pela sua velocidade, o que é muito importante para um jovem jogador. A atenção da mídia ao jovem jogador fez com que ele conseguisse estrelar um comercial ao lado de Neymar. No comercial, os 2 jogadores disputavam quem tinha o melhor controle da bola. A propaganda foi um sucesso na época, por juntar um jogador que já era realidade com uma jovem promessa que seguia seus passos.
No desafio colocado pela patrocinadora Red Bull, o jovem Hashim Mastur conseguiu mostrar ter ainda mais controle de bola do que Neymar, o que chamou ainda mais atenção pelos amantes do futebol. Toda essa atenção dos jornais italianos em cima do garoto fez o Milan solicitar uma autorização especial para contar com um craque no time. Para quem não sabe, um jogador na Itália precisa ter pelo menos 16 anos para jogar profissionalmente, e por isso, o time italiano entrou na justiça para que pudesse contar com Hashim Mastur no time principal ainda com 15 anos. Com cada vez mais os veículos de imprensa destacando o jovem jogador, Hashim Mastur conseguiu ainda fechar um patrocínio com a gigante do material esportivo Nike, por um contrato de muitos milhares de euros. Mesmo com ainda 15 anos, Hashim Mastur fez sua estreia na seleção marroquina. Dessa forma, ele não poderia mais atuar pela seleção da Itália, o que não foi bem aceito na época pelos veículos de imprensa italianos. Aos 16 anos e já sendo cobrado por ser um jogador que fazia diferença dentro das 4 linhas, parece que Hashim Mastur não conseguiu lidar muito bem com as cobranças do jogo coletivo. E aí, já deixou o seu like? Já se inscreveu no canal? O que você está achando sobre o falso Ronaldinho que enganou o mundo do futebol? Deixa seu comentário aí embaixo, por favor, com a hashtag para nós sabermos o que você está achando desse assunto. Mas continue assistindo até o fim para descobrir mais. Em 2015, Filippo Inzaghi, que é um dos maiores jogadores que passaram pelo time italiano, assumiu como técnico do time. E assim, Hashim Mastur começou a perder espaço no elenco. Em suas entrevistas, o novo técnico disse abertamente que não conseguiu enxergar as habilidades de Hashim Mastur sendo usadas no time, por se tratar de um esporte coletivo. Assim, achou melhor o jovem jogador voltar para as categorias de base do time. Essa mudança não foi bem aceita pelo jogador e pelo seu empresário, que chegaram a um acordo para emprestar o jovem jogador ao time do Málaga, da Espanha. Porém, mesmo em um time menor, o jovem Hashim Mastur não conseguia se mostrar um jogador diferenciado dentro das 4 linhas. Nos 2 anos de empréstimos ao time espanhol, Hashim Mastur não conseguiu balançar as redes e conseguiu estar em campo em apenas um jogo importante. Por isso, o time espanhol não quis mais contar com o jogador depois do empréstimo, o que obrigou Hashim Mastur a voltar para o time do Milan. Após o empréstimo e depois de algumas semanas de treinos novamente na capital italiana, Hashim Mastur foi novamente convidado a jogar por um time menor, o PEC Zwolle, da Holanda. Era mais uma chance de demonstrar a todos que a jovem promessa não se tratava apenas de especulação e marketing. Mesmo procurando cada vez mais ajudar o time de forma coletiva, Hashim Mastur foi escalado em apenas 6 jogos durante um ano inteiro, o que acabou também decepcionando os torcedores do time holandês. Muito conhecido por sua habilidade drible, o jovem jogador não conseguia se mostrar como um destaque dentro do jogo coletivo. Ao voltar para o time italiano, Hashim Mastur pensou que teria uma nova chance, pois o novo técnico do time italiano, Gattuso, que o assumiu o time em 2017, sempre falava do potencial do jogador. Porém, ao acompanhar de perto Hashim Mastur nos treinos, Gattuso logo entendeu que as habilidades e firulas do jogador não eram importantes para o time. Em uma entrevista que também foi muito comentada, Gattuso disse que o jovem jogador não iria mais fazer firulas em campo, ou seria agredido pelo técnico. Claro que essas ameaças nunca chegaram a acontecer, mas Gattuso nunca conseguiu se convencer em dar mais uma chance ao jogador marroquino. E aos 20 anos, o jovem jogador que foi contratado em 2012 por €500 mil estava sem time. Após alguns meses de negociação, Hashim Mastur ganhou mais uma chance de demonstrar seu futebol no time da Grécia Lamia. Porém, após um ano de contrato e muito pouco produzido em campo, ambos estavam insatisfeitos, ao ponto do jogador ficar 2 meses sem aparecer para treinar no time, o que levou à sua dispensa logo após o término do contrato. Em 2019, o seu primeiro time, Regina, se mostrou solidário ao jovem jogador e o contratou para integrar o elenco. Em um ano, Hashim Mastur jogou por mais jogos do que nos outros times que passou, mas não chegou a ser titular na equipe que joga na Série de Acesso italiana.
Uma jovem promessa que se deixou iludir pela popularidade ou um jogador mediano que foi muito especulado pela mídia? O que você acha que aconteceu com Hashim Mansur para que ele nunca chegasse a ser um jogador profissional de sucesso? Deixa aí o seu like e se inscreva no canal se você ainda não fez isso, porque sua contribuição é muito importante para nós. Aproveite e compartilhe esse vídeo. Deixe algum comentário com a hashtag. Assista agora